um bom fim de semana a todos. Hoje é o último vídeo do tema Acertando o Passado. Não vou me delongar nessa introdução, apenas peço que você preste muita atenção no que vai ouvir, pois será uma grande bênção para o seu coração. Compartilhe também, se puder, este é o meu pedido. Sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. Vamos juntos? O Salmo 32, ainda que seja uma canção sobre um fracasso, é uma canção de alegria, não de tristeza. O Salmo começa com as palavras "Bem-aventurado aquele" e termina com as palavras "Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos". A palavra bem-aventurado significa literalmente feliz. A pessoa feliz é aquela cuja consciência está limpa e cuja culpa foi perdoada. Se você conhece a história de Davi, então sabe que ele tentou encobrir o que fez, mas isso não funcionou, como não funciona para ninguém. Veja o que ele disse nos versículos 3 e 4. Acompanhe comigo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Todos nós temos essa tendência de encobrir quando erramos. Davi percebeu que se não confessasse a Deus o seu pecado, ele nunca poderia ficar limpo. Ele reconheceu o seu pecado usando 3 palavras diferentes para descrevê-lo. Primeiro, ele se refere à transgressão. Usando a versão corrigida, o verso primeiro fica assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Transgressão é quando você diz sim onde Deus diz não. Logo a seguir, Davi usa a palavra pecado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Na Bíblia, quando você não faz algo que deveria fazer, isso é um pecado. Quando Deus diz, você vai, e você diz, eu não vou, você comete um pecado. A última palavra que Davi usa é iniquidade. O verso 2, na versão atualizada, diz, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Alguns conceituam a iniquidade como pecado exacerbado, mas que se relaciona com perversidade, maldade e depravação. Para um autor, iniquidade é quando tomamos algo certo, mas usamos de forma errada. Por exemplo, alguém usa o sexo que é certo, mas fora do casamento ou com o cônjuge de outra pessoa. Quando alguém perverte a justiça, comete iniquidade também. Deste modo, quando uma pessoa usa o que foi feito para o bem, ela usa de forma errada e o transforma em algo mal. Davi vai fundo sobre o pecado porque ele deseja que todos percebam o quão destrutivo o pecado é. Não obstante, no Salmo ele demonstra que há somente uma solução para esse elemento destrutivo. Assim sendo, tenha em mente o perdão de Deus. Voltando ao Salmo, lembre-se que esta não é uma canção de tristeza, mas uma canção de alegria. Sim, Davi estava triste com seu pecado, mas ficou ainda mais feliz com seu perdão. Não importa o pecado que cometemos, Deus tem o remédio perfeito. Para cada doença espiritual, Deus tem uma cura espiritual. A palavra que envolve o verbo perdoar no verso 1 significa literalmente levar embora. Significa colocar a culpa em outra pessoa. Você já ouviu o termo bode expiatório? Essa expressão é usada para responsabilizar uma pessoa por alguma coisa que ela não cometeu. Pois é, nos tempos de Davi, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um bode e colocava as mãos sobre a cabeça desse bode e confessava todas as transgressões do povo.
Então ele enviava aquele bode para o deserto para nunca mais ser visto. É isso que Deus faz com as nossas transgressões, com os nossos pecados e iniquidades. Ele os leva embora e coloca a culpa em Jesus. Quando Deus permitiu que seu filho fosse crucificado na cruz, ele fez dele o nosso bode emissário. Ele pegou todas as nossas iniquidades e as pôs sobre Jesus, e assim Jesus as levou embora. A frase do verso 1 que fala que o pecado é coberto pode parecer um pouco irônica. Quando tentamos encobrir nosso pecado, Deus o revela. Mas quando confessamos nosso pecado, Deus o esconde, Deus o encobre. Quando Jesus morreu na cruz, seu sangue cobriu todos os nossos pecados. Isto significa que Deus não pode ver o nosso pecado através do sangue de Jesus. O que fazemos com a culpa que sentimos depois da nossa transgressão, pecado ou iniquidade? É a pergunta de muitos. Para ser mais claro, precisamos esquecer. Esta é a resposta. Quando confessamos a Deus os nossos pecados, Ele nos perdoa e os esquece. Ele joga os nossos pecados na conta da cruz e apaga qualquer registro deles. Quando nos sentimos culpados é porque continuamos tentando lembrar o que Deus esqueceu e tentando descobrir o que Deus cobriu. Observe, quando nos lembramos do que Deus se lembra, somos culpados. Quando nos lembramos do que Deus se esquece, nos sentimos culpados, embora não sejamos. Quando esquecemos o que Deus esquece, não somos culpados e não nos sentimos culpados. O verso 5 pode ser o versículo mais importante do Salmo. Ouça Davi dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não perca a progressão. Quando reconhecemos nosso pecado, descobrimos nossa iniquidade e confessamos nossa transgressão, Deus lava completamente a sujeira de toda a nossa culpa. Quando ocultamos nosso pecado, a culpa nos aprisiona, mas quando confessamos o nosso pecado, a graça nos liberta. Conclusão, queridos. Observe essa lei espiritual. Uma vez que Deus te lembra do pecado e você confessa esse pecado e se arrepende dele, você recebe o perdão. Assim sendo, Deus nunca vai levantar essa questão de novo. Se você está lutando com pecados antigos como este, está lidando com as acusações de Satanás, não de Deus. A notícia maravilhosa é que você tem o direito de ter seus pecados perdoados e esquecidos por causa da cruz de Cristo. Quando Davi clamou a Deus, Deus o perdoou. O mesmo Deus que perdoou Davi irá perdoar você. Por meio de Jesus, você pode acertar o seu passado, firmar seus pés na rocha da graça e permanecer no solo inabalável do perdão de Deus. Aleluias! Deus abençoe a todos.